Abre a sua Bíblia comigo em Juízes. Tá minha esposa ali que ela é minha prova. Que eu perco muitas vezes o sono na madrugada. Mas o que rouba o sono? É a preocupação de pregar uma palavra que primeiro atinge a expectativa de Deus, agrade o coração de Deus. Primeira coisa que você tem que ter em mente aqui na casa de Deus. A palavra, ela não visa agradar pessoas. Ela visa agradar a Deus. Ué, mas a palavra vem de Deus. E o que agrada a Deus é uma pessoa que fale com fidelidade a Ele. Imaginou só? Você chega para mim e fala assim, apóstolo, vai ali e fala tal coisa. Aí eu vou até lá em seu nome e falo uma coisa que não tem nada a ver. Aí aquela pessoa depois se encontra com você e fala, por que você mandou aquele cara falar aquele negócio ali para mim? E eu? O que foi que ele falou? Não, ele falou isso não, eu enviei ele, mas eu enviei ele para falar isso e isso. Ou seja, eu estou indo em seu nome, sim ou não? Estou, mas a minha mensagem tem a ver com a sua proposta, com você mesmo? Não, você não assinou embaixo naquela mensagem. Por isso tem muita gente frustrada, que tem gente falando em nome de Deus, mas não foi Deus que enviou. Tem gente falando que tem porta aberta e a porta está fechada e não foi Deus que abriu. Mas aí alegra o coração das pessoas. Aí que é outro problema, porque deixar você frustrado não é a minha intenção. Porque Deus, quando Ele diz uma palavra, Ele vela sobre ela para cumpri-la, como nós vimos aqui. Então, quando Deus mandar dizer uma coisa, diga em essência somente aquilo. Que passar disso é procedência maligna. Nem mais nem menos aquilo que Deus deu. Porque quando a palavra vem de Deus, ela vem e nos trata, nos molda, nos alinha, faz o que ela tem que fazer. Então, a palavra de Deus não precisa de mim, ok? Ponto. A palavra é de quem? De Deus. Por que tem que ficar bem claro isso? Porque quando a palavra vem, ela trata a mim e trata você. Então eu não prego acima, eu gosto muito de dizer isso, eu prego abaixo, para que sempre fique bem definido que a minha intenção no altar não é mandar uma mensagem para alguém como minha. Eu quero sim mandar uma mensagem para todos vocês, como uma mensagem para mim também, mas eu ser o mensageiro de Deus. Então eu quero sim mandar uma mensagem para Angel, eu quero mandar uma mensagem para Fátima, mas não minha. Uma mensagem que venha de Deus para elas. Só que às vezes as pessoas podem ter uma expectativa e Deus ver uma necessidade. Nem sempre as nossas expectativas são aquilo que são as coisas que nós realmente precisamos, são as coisas que nós julgamos que são importantes para nós. Amém? Então isso me rouba muito sono, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E aí eu preciso deixar claro essas coisas para vocês. Seja numa terça, seja no domingo, qualquer dia que eu prego. Eu me canso de ouvir a minha voz. Às vezes eu sou sincero. E às vezes eu falo, o que eu inventei de abrir a boca para cantar? Parece um pernilongo. Horrível. Mas aí a gente se empolga e canta, né? Mas eu ouço as ministrações. As de terça, então, meu Deus, eu ouço sempre 2, 3 vezes. Mas por que, apóstolo? Eu tenho muito medo de que as pessoas entendam que o que eu estou pregando tem algum endereço específico. Ou de que a maneira, porque às vezes nós estamos falando de uma verdade de uma maneira errada, aonde as pessoas muitas vezes se sentem ofendidas pelo que o pastor pregou. E não é a minha intenção, porque quando eu prego Romanos, eu apanho tanto quanto, ou às vezes mais do que vocês, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Nós vemos que esse é o grande problema. O grande problema para a nossa vida é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas nós não estamos
praticando ela. Nós estamos ouvindo uma palavra que vem do altar, é bíblica, e às vezes nós sabemos até falar e ensinar para as pessoas, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós não estamos praticando aquilo que nós estamos falando, não estamos praticando aquilo que nós estamos ouvindo, e isso traz um grande problema para nós. Eu não sei se você já conversou com pessoas que estavam no mesmo culto que você, e de repente no final parece que ela estava em outro culto, não era o mesmo que você estava. A pessoa começa a falar umas coisas que foi totalmente aquilo que o pastor, que o pregador daquele dia, daquele momento pregou, e é contrário. Aí você fala, onde essa pessoa estava? Ou às vezes as pessoas ouvem, e aí quando chega no dia a dia, que nem a Nilce estava aqui ministrando, veste a armadura aqui na igreja, e depois deixa a armadura na porta e vai embora. Se esquece que a sua luta lá fora, ela continua. Não devemos nos vestir de uma armadura que é uma fantasia, que nem a gente estava esses dias batendo um papo, é uma alegoria. É uma alegoria para expressar uma verdade para a tua vida. Então aqui você pega a sua espada, dá aquela afiada, passa ela na pedra, deixa bem afiadinha, se reveste da sua armadura, mas não como alegoria, mas como realidade de vida, para você enfrentar os gigantes lá fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, deixando claro essas coisas, essa responsabilidade, o que nos rouba muitas vezes, este sono, a responsabilidade que pesa em pregar a verdade da palavra de Deus, e sendo uma verdade que tanto corta, tem duplo, dois gumes, corta-se quem prega, corta-se quem ouve. Quem está entendendo? A responsabilidade bem clara, nós podemos entrar na palavra de hoje. Por quê? Porque é uma palavra de alinhamento para pessoas que querem reconstruir a sua vida. Amém? Confesso que fiquei doido para pregar uma palavra aqui hoje. Mas aí Deus falou assim, eu vou te dar essa daqui hoje. Eu falei, então tá bom, Senhor. Eu vou pregar essa aqui. Então eu quero que você agora, neste momento, se isole na sua casinha e esqueça da pessoa que está do seu lado. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, me dá licença. Eu vou para a casinha. Eu e Deus. Amém? E nessa casinha, você e Deus, você precisa descobrir quem você é, dentro desse cenário que eu vou estar passando para vocês. Juízes capítulo 6. Juízes 6. Nós vamos ler só o versículo 11 e 16, que no mais, vai tudo dentro da ministração aqui. Por favor, na nossa igreja, não é bom que você feche a Bíblia, que aí você vai acompanhando o que a gente vai estar lendo aqui. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11 ao 16. Quem achou, diga glória a Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás a Biesrita, e Gideão, teu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor, Deus, é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Diga assim comigo, vai na tua força. E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor. Repete assim comigo.
já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Vamos hoje trazer essa palavra. Período de Juízes, não sei se você gosta muito de estudar a palavra de Deus, então é bom te deixar dentro de um contexto. Foi, podemos assim dizer, o pior momento para o povo de Israel. Mas por que foi o pior momento? É o período onde eles entram na terra prometida. Deus permite que eles estejam lá dentro. Alcancem aquilo que a palavra de Deus liberou. No entanto, eles não conseguem permanecer na bênção. Eles perdem a oportunidade. Eles entram na terra, Deus faz cumprir, só que eu não sei se você presta atenção nisso, mas nós somos ávidos por ouvir palavras de bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na salvação, ninguém contribui com nada a não ser os seus próprios pecados. Cristo nos salvou lá na cruz. Amém? E esse é um projeto de Deus. Agora, se você crê nesse projeto de Deus, a gente vai trabalhar muito de terça. Não falta não, irmão. A gente fala, tudo é na graça, recebi, tá tudo certo. Eu acredito e pronto. É fácil. Vem então terça-feira que você vai ver só que ele vai trabalhar com Tiago, Hebreus, Romanos. Vamos trabalhar com Gênesis, tudo para te provar que a fé sem obras, ela é morta. E o que seria essa obra? A gente vai trabalhar isso. Mas, no demais, até mesmo não para ser salvo, mas para desfrutar da salvação, a gente precisa se posicionar com ela. Amém? Mas assim, nós percebemos aqui que Deus pode cumprir uma palavra dele e te colocar em determinado lugar. Ele pode te abrir uma porta, mas você pode fechar a porta que Deus abriu. Sabe aquele emprego que Deus te dá, aquele emprego que você tanto queria? Só que ao invés de você honrar com o seu posicionamento, você é uma pessoa que não cuida daquilo. Você não zela do seu emprego. Você é aquela pessoa que passa sabonete no olho para falar que tem conjuntivite. Você fala, não, você vai no médico com o olho vermelho, mas foi só um sabonete que você passou no olho, para arrumar uma desculpa para você não ir trabalhar. Você conhece gente assim? Hã? Pessoa que dá o velho golpe. Ai, estou com mau jeito. Essa pandemia teve gente que disse, eu não posso ir trabalhar. Ok, é até a regra. Mas a pessoa estava lá no boteco da esquina fazendo um churrasco. Sem vergonha. Mas na igreja não acontecia isso não, que as pessoas que falavam que não podia vir na igreja, eles não vinham mesmo, não iam para lugar nenhum, ficavam trancados dentro da igreja. Fora da igreja, né? Dentro de casa. Era assim. Podia, não ia nem em mercado, não ia em lugar nenhum. Mas nós vemos assim, que segundo a palavra de Deus, por mais que havia liberado a palavra, eles entraram na terra prometida, eles oscilaram no relacionamento deles com Deus. Quando eles passam pela prova, eles voltam para Deus. Quando eles estão bem, é só questão de tempo, eles se esquecem de quem Deus é. Então nós percebemos que esse período de Juízes, por não ter um governador, né, um rei, eles não tinham entrado na monarquia, eles estavam na terra, era um povo que tinha saído de uma escravidão e estava se estabelecendo, só que aquela terra era uma terra onde havia adoração a outros deuses, o principal deles, Baal, deus da fertilidade, e o povo entrou lá justamente para expulsar as pessoas. E aquela terra maravilhosa que Deus entregou nas mãos deles foi perdida. Foi perdida como? Porque eles invalidaram a aliança que Deus tinha feito. Sempre oscilavam. Eles começavam bem servindo ao Senhor. De repente eles se perdiam no relacionamento com outras divindades daquela terra.
eles não abandonavam Deus. Diga assim, eles não abandonavam Deus. Mas pior do que isso, porque quando a pessoa abandona, ela está dizendo, estou fria. Quando a pessoa abraça, eu sou de Deus, ela está o quê? E quando a pessoa é Deus, mas Deus é Deus e tem outros deuses também, o que ela está? Morna. Ou seja, ela não assumiu nem a direita nem a esquerda. Ela vai com o que lhe convém. E segundo diz a palavra de Apocalipse, a esse tipo de gente, o que Jesus faz? Vomita. É importante saber disso. Então eles estavam na terra e eles começaram a se contaminar dizendo, Deus é Deus, ok, mas Baal também é Deus. Por isso que no contexto de Elias, Elias diz, se Baal é Deus, sirva a ele. Mas se Deus for Deus, larga Baal para lá e vai servir somente a Deus. Único Deus. Amém? Não é servir a Deus também, é servir a Deus como único Deus. Diz a palavra de Deus em Juízes, que foi um período que cada um fazia o que queria. E por fazer o que queria, nós somos fábricas de ídolos dentro de nós. Se você não adorar a Deus, você vai adorar alguém ou alguma coisa. Mas você é adorador, sim ou não? Deus te criou para ser adorador dele. Mas como nós caímos da graça, precisamos, da ação de Deus. Se nós não adorarmos ele, nós vamos procurar adorar alguma coisa. E aí a gente vai começar a adorar a bebida, a gente vai adorar a gente mesmo, a gente vai adorar a família, a gente vai adorar a namorada, vai adorar esposo, filho, dinheiro, passeio, e tantas outras coisas a gente vai adorar. Coisas que na verdade Deus nos deu, mas nós precisamos colocar cada uma delas no seu devido lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus nos abençoa. É uma loucura dizer que Deus criou todas as coisas para que a gente não desfrute das coisas. Mas tudo que nós devemos fazer, segundo entendemos na palavra de Deus, devemos fazer desfrutando delas para a glória de Deus. Quer bebamos, quer comamos, seja para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que o povo se perdeu. E nessa que eles se perderam, eles começando a adorar outro Deus, Deus disse, agora vocês vão colher o que vocês estão plantando. Diga assim comigo, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Diga assim, o que planto, colho. Não importa quanto tempo. Tem coisa que a gente colhe rápido. Tem coisa que a gente demora para colher. Mas um dia a colheita vem. Amém? Abre só uma janela na casinha e diga para a pessoa, cuidado com o seu plantio, porque a colheita é inevitável. E deixa eu dizer para você que a verdade é que na sua vida e na minha vida, nós estamos colhendo aquilo que nós temos plantado. Sim ou não? Ah, apóstolo, mas não está bom não. Veja que a culpa é de quem? Vamos ver aqui no texto para ter bases bíblicas, para não achar que eu estou inventando coisa da minha cabeça. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse cenário, o povo se perde, mas sempre tem um remanescente. Pessoas que em meio a essa apostasia se voltam para Deus e oram. Assim como aconteceu dentro do Egito, eles oraram e Deus olhou o arrependimento no coração dessas pessoas e libertou eles do Egito. Agora também, aqui em Juízes, no capítulo 6, você vai ver que Deus mesmo entregou eles na mão dos seus inimigos por causa da infidelidade na aliança. Eles quebraram a aliança, abriu a porta. Amém? Diga assim, quebra a aliança, abre a porta. Amém? Aí o que aconteceu? Os inimigos vinham, atacavam eles, e eles estavam vivendo uma situação terrível. Só que no meio desse caos todo, existiam pessoas que estavam clamando ao Senhor. Então, primeira coisa que nós vamos aprender dentro deste cenário é que um coração arrependido, que se volta com sinceridade para Deus, não será rejeitado. Amém? Diga assim, um coração sincero, que volta para Deus, é certeza
Pode dizer, é certeza que Deus volta para ele. Amém? Voltem para mim e eu me voltarei para vós. Vocês, nós direcionamos a mão de Deus para nós. Amém? Com a nossa postura. Então nós vemos que no meio do caos, se a gente orar e realmente admitir, porque sinceridade é isso. Sinceridade é admitir os culpados. Sim ou não? Quem tem culpa não quer ser sincero. Agora, se eu não assumo as minhas culpas, se eu não assumir aonde estão as minhas falhas, automaticamente eu vou meter uma máscara, eu vou ser mentiroso, não vou ser sincero. E Deus gosta e Deus olha o coração das pessoas sinceras. É interessante que a diferença no reinado de Saul para o reinado de Davi, a essência era essa. Saul pecou? Falhou, sim ou não? Sim. E Davi falhou? Pecou? Sim. Mas qual a diferença entre eles? Saul, ele era repreendido pelo profeta, só que ele dizia o quê? A culpa não é minha, a culpa é do povo que me pressiona. Tá vendo? Vocês sabem como esse povo é. Saul não assumia as suas ações, as suas responsabilidades. O que aconteceu? Perdeu o reino. Davi pecou? Pecou. Quando o profeta veio e disse, você é este homem, automaticamente ele já se arrepende. Deus vê o coração dele e diz, as consequências você colhe, mas o meu perdão está sobre você. Por quê? Ele foi sincero. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Eu sou culpado. Somente eu e mais ninguém é culpado disso aqui. Ele não se esquivava. E como nós estamos trabalhando aos domingos, este tema, essa mensagem, reconstrua a sua vida. Se você não começar a admitir que a situação que você está, o culpado é você, nem adianta ir mais para frente. Porque você vai jogar a culpa nas costas dos outros. Eu quero ser melhor hoje. Você quer ser melhor? Então admita os seus erros. Seja sincero. Diga sim. Seja sincero. Segunda coisa que nós vamos aprender aqui, que valoroso para Deus não são as pessoas capacitadas. Uma pessoa valorosa para Deus é uma pessoa resiliente. É diferente. O que acontece? Nós vemos que Gideão, no decorrer do capítulo 6, tem muita coisa, a gente não tem o tempo para entrar em cada ponto. Mas nós vamos ver no decorrer da passagem do capítulo 6 de Juízes, que Gideão está passando pela mesma coisa que todas as pessoas estão passando. Passando por dificuldades, passando por lutas. Você passa, eu passo, todos nós passamos pelas nossas lutas. Algumas são iguais, outras parecidas, outras nada a ver, mas cada um tem sua luta. Amém? Mas é interessante que tem gente que tem lutas menores do que a tua e desiste muito mais fácil do que você. Sim ou não? Tem gente que se tivesse na sua pele já teria desistido. Conhece gente assim? Quem pode participar comigo e dar um glória a Deus? É verdade. Só que também quando você olha para frente, você vê que tem gente em situações piores do que você. Você não é o último da fila. Sim ou não? Agora nós vemos aqui que o Gideão é um homem que ele está na mesma situação do seu povo, só que ele não é uma pessoa que parou num canto, sentou e falou assim, vou ficar aqui reclamando da minha vida. Ele disse, eu vou fazer alguma coisa. Eu não aceito viver esta situação. Amém? Diga assim comigo, eu vou fazer alguma coisa. Eu não aceito essa situação. Você aceita a situação que você está passando? Se você não aceita, não adianta você ficar orando. Não adianta você ficar sentado num canto reclamando. Você precisa ter uma atitude. Abre de novo a janelinha e diz para a pessoa do seu lado aí, você precisa agir. Amém?
Mas como que ele agia? Aprenda uma coisa, que eira é lugar de trigo e lagar é lugar de uvas. Qual era a alegria dos midianitas? Não era vir quando estava plantando, era vir quando estava colhendo. Porque eu vou lá roubar semente, irmão? Para que eu vou roubar semente? Eles vão querer roubar o quê? O produto pronto. É assim que Satanás muitas vezes vem na nossa vida. Ele não quer roubar quando você está plantando, ele quer roubar quando você vai colher, porque você não vê o fruto do seu trabalho, e você precisa se revoltar contra isso. Amém? Aí ele pegou e falou o seguinte: esses caras vão vir numa época que eles vão ficar confundidos. Eu vou pegar o trigo e colocar no lugar da uva. E ele escondeu. Ele decidiu fazer alguma coisa em meio ao caos que ele estava vivendo. De repente um anjo se senta ali e fala para ele assim: rapaz, o Senhor vê valor em você. Em mim? Veja que ele também está passando por um momento de descrédito com ele mesmo. Ele está olhando e dizendo assim: mas quem sou eu? Eu sou pequeno, eu não tenho condição de viver isso, eu não tenho condição de fazer nada, a minha casa é pequena, os meus pais não têm condição, eu não tenho condição, o que nós estamos vivendo não tem cenário propício para isso, eu não posso ser uma pessoa escolhida. E o que eu aprendo aqui é que Gideão se via de uma maneira, mas Deus via ele de outra maneira. Mas o que Deus via na vida dele é que ele não desistiu diante das dificuldades que estava vivendo. Eu não sei quantos mais desistiam ali, mas eu aprendo na palavra de Deus que Gideão foi enxergado por Deus, e hoje Deus está procurando as pessoas que são resilientes, que estão passando pelas suas lutas, a vida não está como queria, mas não desistiram e continuam acreditando que pode viver uma coisa diferente. Apóstolo, mas nós olhamos na palavra que ele questiona, além de olhar para si, ele sabe quem era Deus. Só que ele faz a pergunta: se Deus é conosco, por que é que nós estamos passando por isso? E o que Deus fez no passado, ele não faz mais? É interessante que a pergunta de Gideão tem uma resposta. Eu aprendo duas coisas com essa história. Ou nós estamos em um caos que nós mesmos criamos, ou nós estamos passando por uma situação que Deus nos colocou para passar. Ou fomos nós, ou foi Deus que nos colocou. Não tem outra maneira. Não, mas foi o diabo, porque você deu a brecha. Ah, mas foi a tal pessoa, porque você abriu a porta. Você vai ver aqui algumas coisas, eu vou conseguir mostrar para vocês alguns pontos aqui, que Deus vai começar a trabalhar na vida de Gideão e na liderança dele. E hoje você é inteligente, você não vai deixar essa palavra para o apóstolo aplicar ela no altar, para o apóstolo aplicar ela na liderança dele, ou você agir, aplicar na liderança dela na igreja. O presbítero e a presbítera aplicar na liderança deles no diaconato, na igreja. Não, você vai aplicar na sua vida. Amém? Diga assim: eu vou aplicar na minha vida. Nós aprendemos aqui com Gideão que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus te colocar em alguma coisa, vai cooperar para a tua salvação, vai cooperar para o teu bem. Deixa eu falar uma coisa para você: passar aperto, viver com o mínimo é bom? Não é. Mas para Deus te salvar e fazer você deixar de ser arrogante, não tem problema nenhum passar por isso, tá? Ah, mas aí Deus não me ama? Pelo contrário, por Ele te amar e querer te salvar, Ele te permite passar por situações para você ser tratado. É isso que Deus está fazendo com Jó. Ah, mas se Deus não poupou Cristo, peraí, Cristo ele tinha um propósito. O propósito dele era salvar. Amém? E Deus colocou ele lá para passar por todo aquele momento para salvar pessoas, porque Deus não trabalha sem propósito. Quem faz coisas sem propósito somos nós. Mas Deus ele só trabalha com propósito.
Deus não está perdido, tipo assim, eu vou tentar. Deus não tenta. Tem gente que tem a infelicidade de defender a tese que Jesus é plano B no plano de Deus. Deus lá tem plano B, irmão. Deus só tem plano A. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O plano da salvação já existia antes de todas as coisas serem criadas. Você não precisa dar a sua ideia para Deus, Ele sabe do que tem que fazer, amém? Ah, mas se eu fosse Deus, se você fosse Deus, você faria a mesma coisa que Ele. Mas como assim? Porque você teria a mente de Deus. Aí nós aprendemos na palavra de Deus que nós, pelo Espírito, temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, sabemos confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode descansar, que Ele sabe o que Ele está fazendo, amém? O problema é que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. E aí jogamos para as costas de Deus. Deu certo, Deus é comigo. Não deu certo, Deus não é comigo. E nem sempre é assim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Gideão faz essa pergunta para Deus, a resposta já é nítida. Só que ele se esquece disso. A mesma coisa, talvez nós oremos para Deus e falamos, Senhor, Tu não és grande, Tu não és maravilhoso, Tu não és o Deus que restaura. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não abriu aquela porta? Por que o Senhor não fez aquilo outro? Não fez aquilo outro? Não fez aquilo outro? Me parece que Gideão, mesmo inconscientemente, ele está tomando um lugar dizendo assim, nós ouvimos falar de um Deus grande, mas nós não vemos a manifestação desse Deus grande. Aonde o Senhor está no meio desse caos? A resposta para isso é, tiraram Deus da vida deles. Nós vemos aqui que no começo do capítulo 6, a resposta está clara para Gideão. Gideão, eu saí porque vocês me abandonaram. Porque vocês quebraram a aliança de vocês comigo. Porque a Bíblia nos diz aqui que o povo se prostituiu naquela terra com outros deuses. Quebraram a aliança com Deus. E Deus os entregou na mão dos seus inimigos. E o que significa isso? Gideão, o que você está passando tem uma causa. Diga assim, o que Gideão está passando tem uma causa. Qual é a causa de Gideão? Vamos crucificar Gideão, que a gente tem facilidade, não é? Eles abandonaram a aliança com Deus. Deixa eu dizer para você, dentro da sua casinha, você abre só para me ouvir aí. As coisas que estão acontecendo na sua vida tem uma causa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí tem gente que talvez discorde de mim da pregação da semana passada, quando, através da palavra de Deus de Apocalipse, disse, lembra da onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Senão, a casa vai cair. Lembra de onde caíste. Aqui nós vemos que a primeira coisa que Jesus ensinou na semana passada, e a primeira coisa que nós precisamos aprender na nossa reconstrução da vida, é reconstrua a sua aliança com Deus. É a primeira coisa que você precisa fazer. Ah, apóstolo, mas de novo, você reconstruiu essa semana, abençoado? Ou você foi fazer as mesmas coisas essa semana? Apóstolo, eu ouvi semana passada que eu tenho que priorizar minha aliança com Deus. E aí a gente prega e as pessoas não estão priorizando a aliança com Deus e quebrando as suas alianças. Onde está o erro? No que se fala ou como ouve? Está sendo falado. Mas as pessoas estão se esquecendo e quebrando as suas alianças com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. E não é profecia de maldição, não. É bíblico, porque eu estou mostrando para você dentro da história. Você quebrando a sua aliança com Deus, você vai abrir as oportunidades de Satanás bagunçar a tua vida. Aí eu posso estar profetizando isso. Não, não. Com a tua própria mão você está cavando a tua cova. Quem está entendendo, diga misericórdia. Eles cavaram a cova deles. Só que aí Deus disse para ele, bom, você está batalhando, você não está tendo resultado. Você está se esforçando demais. Gideão,
tem uma causa. E a gente está inteligente aqui vendo a palavra de Deus. Como que eu faço para resolver o problema da minha aliança com Deus? Ah, irmão, qual é outro nome de Gideão? Quem sabe? Jerubaal. Aquele que contende contra Baal. Mas por que ele ganhou esse apelido, esse nome? Porque ele foi lá e ouviu a palavra de Deus. Porque aqui na continuação, no versículo 25 e 26, Deus disse para ele: a primeira coisa que você faz, Gideão, pega o boi do teu pai, vai lá e destrói aquele altar, derruba todos os altares que vocês levantaram a Baal e levanta um altar a mim. Gideão pegou o boi, foi lá e derrubou todos os altares a Baal e edificou um altar ao Senhor. Preste atenção, é segredo de sucesso para mim e para a sua vida. Renove a sua aliança com Deus. Levante um altar a Deus e destrua os altares aos Baais e aos Baalins na tua vida, que são os deuses menores. Por quê? Tem deuses capetão, sabe? O diabão. Mas tem os deuses do lar, os deuses pequenininhos que a gente vai carregando, as figuinhas que a gente vai carregando dentro do bolso, aquele trevo guardado dentro da carteira, aquele dólar lá dentro para ver se multiplica. Já viu essas simpatias assim? Esses deusezinhos que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão você... Ai, o gato preto, não, lá é a escada, não, é o vidro quebrado. Não é questão de manutenção, irmão. Vidro quebrado não presta para nada, joga ele fora. Fica juntando cacareca, é o seu estado interior. Fica juntando acumulador compulsivo. Diga assim, deixa de ser acumulador compulsivo. Assiste lá, presta atenção numa coisa. Assiste aquele programa, é na Discovery que passa. Acumuladores compulsivos. A coisa é feia, não é? Só que é um ser humano ali. Chega, aí você vê que tem psicólogo lá, trabalhando com eles, para eles conseguirem jogar as coisas fora da vida deles. O pessoal chora por lata de extrato de tomate estragada há anos. As pessoas choram pelo chinelo furado que achou na rua, mas estava bonitinho a tira, mas guardou tudo. As pessoas têm algum problema. Quando senta para conversar com elas, pergunta assim: você nasceu assim? Não. Algum acidente aconteceu no meio do caminho que te deixou assim. Tem coisas na nossa vida que a gente não nasceu assim. Nós ficamos assim, né? Eu estava um dia tomando um café, e aí chegou um rapaz, mas dessa idade assim. O rapaz era novo, mas bem grandão assim. Eu falei, misericórdia. Sabe quando você se sente tipo assim, tanquinho? Me senti tanquinho, sabe? Tá malhado. E aí eu olhei assim e eu fico nessas ideias porque eu não fico falando com Deus só em oração à noite. Minha cabeça fica ali. E eu falei com Deus e Deus falou assim, ele não nasceu assim não, tá? Eu falei, né, Senhor? Ele falou, ninguém nasce assim. Deixa de cuidar da vida e fica assim. A mesma coisa, gente. A gente deixa de cuidar das nossas emoções, a gente deixa de cuidar da nossa vida, aí a gente fica assim. Mas Deus não te criou assim. Você se tornou assim. Quem está entendendo, diga misericórdia. Você gosta da vida que tem? Você gosta de quem você é? Você escreve a sua história. Apóstolo, o que ele fez? Derrubou o altar, edificou o altar ao Senhor, alinhando, trazendo Deus de volta. Quando você traz a adoração e Deus a centralidade, Ele volta, irmão. Se você tiver arrependimento sincero no teu coração, Ele volta para você. Ele volta, Ele se instala na sua casa e as coisas vão começar a ser transformadas. Amém? As pessoas olham da cidade e falam assim, o que está acontecendo? Começaram a inquirir, falar, o que aconteceu? Quem foi que destruiu isso? Aí o pessoal sai procurando, e descobre. Quem foi que destruiu? Foi Gideão. Vamos catar ele. Chegou para Joás e falou assim, coloca teu filho para fora que a gente vai matar ele. Ele falou, como é que é? Se Baal for... E olha só,
de quem eram os deuses. Você tem muita riqueza para arrancar desse texto. De quem eram os deuses? Do pai de Gideão. Ele diz assim: se Baal fosse Deus, ele teria se defendido. Ele não é Deus. Se ele fosse Deus, ele defenderia o altar dele. Essa é a glória de Deus, que Deus cuida daqueles que confiam nele e cuida do altar. Mas apóstolo, nós vemos na história que Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse nas terras de Jerusalém, mas o mesmo Nabucodonosor teve que admitir que Deus é que governa os céus e a terra e entrega na mão de quem quer. Deus já tinha falado para Abacuque: eu sou o Deus que cobra, eu sou o Deus justo, eu posso ainda que usar um ímpio, mas eu vou cobrar também o ímpio. Quem está entendendo? Deus, ele é justo. Diga assim: Deus é santo, é justo, ele é puro. Amém. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que quando Gideão, ele alinhou, primeiro alinha a vida dele. Gente, não queira que as pessoas alinhem a vida delas, começa você por alinhar a sua. Ah, mas sabe, a minha esposa, meu esposo, mas fulano, mas ciclano. Querido, eu nunca vi na Bíblia escrito que por causa da mulher o esposo vai ser salvo. Ele pode ser santificado, salvo, não. Salvo é só pela pessoa de Cristo. Você precisa assumir as rédeas da tua vida. Quem está entendendo? Ah, apóstolo, mas eu não tenho condição. Eu também não, por isso que eu prefiro colocar na mão do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer eu seguro nas minhas, e o que eu não consigo fazer eu entrego na mão de Deus. Mas olha só que interessante. Alinhou sua vida, Gideão? Alinhei. Quem foi a pessoa escolhida por Deus? Quem foi? Gideão. Antes de Deus falar com uma multidão, ele fala com indivíduos. A multidão, o povo todo seria alcançado, mas Deus estava falando com um indivíduo. Uma pessoa posicionada com Deus pode transformar uma nação. Só que aí a gente fica procrastinando, esperando o outro acertar, o outro investir, o outro acreditar. Você precisa acreditar no que Deus está te chamando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que é interessante, o Gideão está falando, não, se o Senhor é conosco, mas o anjo disse que Deus era com o povo? Não, o anjo disse que Deus era com Gideão. Começa com a gente, depois as pessoas serão abençoadas através de nós. Amém? Alinhamos nossa vida, ok? Restaurei a adoração na minha vida, a minha aliança com Deus foi restaurada, fizemos isso, ok? Agora tem algumas coisas que é muito importante, aí você vai entender por que eu deixei tudo alinhadinho a palavra para a gente ministrar. Cuidado com quem você leva para as batalhas com você. Não pode ser qualquer um. Eu, vendo o texto aqui, nós vamos perceber que Deus disse que ia com ele. Deus falou, chama o povo e vamos alinhar. Só que Deus disse que seria com ele. Mas ele alinhou o povo para ir à batalha junto com ele. Ele chamou 22 mil pessoas. Dá para a gente vencer uma batalha com 22 mil pessoas? Dá. É gente, não é gente? Mas só que é o seguinte. Deus falou assim, ó. Anuncia. Quem é covarde, quem não tem coragem de enfrentar batalhas, quem não tem coragem de abrir mão, de colocar sua vida em risco, porque a gente vê que em muitas batalhas o herói sempre vence, não é? Mas tem um monte de gente que às vezes estão junto com o herói e morrem. Então a gente vê guerra sempre há percas. Tanto de um lado como de outro, sim ou não? Um sai vencedor. Mas guerra não é bom, porque a guerra sempre tem alguma perca. Nós vemos aqui que as pessoas que se alinhavam com Gideão, pensa comigo, 22 mil pessoas,
que vão ir à batalha com ele. Dessas 22 mil pessoas, algumas correm o risco de morrer, sim ou não? E elas não estão dispostas a morrer. E aí o Gideão faz o seguinte anúncio: precisamos batalhar contra os midianitas. Vamos lá, gente? Pode ser que gente morra no meio do caminho. Aí um olhou para o outro e falou assim: o quê? Eu vou arriscar o meu pescoço? Ah, não. Eu vou correr o risco. Que? Eu posso ficar na minha casa esperando vocês irem batalhar por mim? E eu vou arriscar a minha vida? Vai lá vocês. Eu vou ficar aqui esperando vocês trazerem a bênção. Sim ou não? Fala a verdade para mim. Se isso não acontece nos dias de hoje. Pessoas que falam assim: vai lá, ora pela minha casa, ora pela minha vida, mas eu não vou colocar minha cara a tapa. Covarde, que não luta por aquilo que acredita e quer que os outros paguem preço por aquilo. Vai lá fazer por mim. Busca, afinal de contas eu vou ser abençoado. Ei, irmão, isso é covardia. Você precisa lutar por aquilo que você acredita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora adianta, 22 mil pessoas, mas covarde? Só para fazer número? Aí eu falo que para estar na pele do covarde tem que ser muito corajoso. Pensou? Fala para mim aqui de verdade, estamos nós aqui. A maioria de nós já nos conhecemos, nem que seja de vista, você conhece alguém aqui. Já pensou dizer assim: é o seguinte, os covardes podem levantar e ir embora. Aí tipo assim, imaginou? É só metáfora, tá? Teria coragem de levantar e dizer assim: eu sou covarde, eu vou embora, Fátima? Teria coragem, Fábio, de levantar e falar assim: eu sou covarde e vou embora? Não. Eu fico quietinho na minha, falo: yes! Esse apóstolo é de Deus, estou contigo, apóstolo, no ar. Mas depois vai embora e fala assim: que nada, mulher, eu não quero passar a vergonha. Eu vou abraçar essa ideia nada. Covarde. Diz para você: vamos lutar, vamos orar, vamos buscar. No culto. Porque depois você vai continuar com a mesma vida amanhã. Você não quer mudar nada. Não quer mudar e quer que as pessoas fiquem pagando preço por você. Quer que as pessoas entrem em batalha espiritual por causa de você. E você é um procrastinador, um covarde, que não quer mudar a sua vida e fica arrumando desculpa. Quem está entendendo, diga misericórdia. Não vamos insistir muitos aqui não. Mas aí o pessoal tem os covardes ficam corajosos e vai embora. Quantos ficam? 10 mil pessoas. Eu como líder também faria a mesma conta com você. É melhor 22 mil do que 10, sim ou não? Só que 22 mil desfocada, covarde não vai resolver. Mas 10 mil ainda dá para a gente ir para a batalha. Aí Deus diz: ainda tem muita gente que não está preparada para aquilo que eu tenho para você, Gideão. Sério, Senhor? Leva eles lá para beber água. E ainda bem que Deus não contou para Gideão, porque senão esse Gideão desmaiava ali na hora, irmão. Como Deus não conta coisa para a gente só tem que confiar, a gente não precisa saber, a gente precisa confiar. Diga assim comigo: com Deus não precisamos saber, precisamos confiar. Amém? Gideão, leva o povo lá para beber água. Aí o povo vai lá beber água. E aí faz o seguinte: aqueles que colocarem a mão na água e trouxerem até a boca, você coloca a parte. E aqueles outros que beberem a água, que nem um cachorrinho bebe a água, coloca a cara lá e vem lambendo a água, você coloca eles à parte. Acho que Gideão fez a conta assim, falou assim: se Deus falou, foi 22 mil aqui, uma galera foi embora, só ficou 10 mil. Olha, eu acho que Deus quer fazer uma separação aí também. Já entendi. Quando ele olha, 9.700 lambe a água. 300 traz a água até a boca. Qual é a conta que ele faz? Ufa, Deus, eu tenho certeza que o Senhor é bom. 9.700 vão para a guerra comigo. É lógico. Deus não vai escolher só 300.
Ele vai escolher 9.700. Aí Deus falou assim, esses 9.700 aí, ele fala Deus, fala Jeová, fala que esses são de glória, pode mandar tudo embora, porque eles não estão focados no reino. Quem não tem foco na batalha não pode colocar a arma na mão. Apóstolo, não, mas pode ser os 9.700. Deus disse que somente quem está focado naquilo que está fazendo. Gente estabanada em meia batalha é perigoso, porque gente estabanada com uma boa arma mata parceiro, irmão. Não sabe lidar com aquilo. Conhece gente estabanada? Você fica com medo de dar um copo de vidro na mão? Uma faca pontuda? Imagina dar uma espada na mão de um cara que ele está assim, vamos batalhar, vamos, a pessoa está lá, glória a Deus e tal, aí o pessoal está tudo assim, longe dele, mas por quê? Se aquela espada pega no outro, mata, irmão. Já viu que a nossa igreja não tem muito esse costume, mas sabe aquela pessoa está assim, está tudo orando, aí vem o irmão, vira aquele vão assim, né? Porque quem estiver perto é tapa na orelha para lá e para cá. Fica um perto, aí fica o irmão só contornando, só aqui administrando, não é? Imagina uma pessoa com uma espada dessa na batalha. Imagine gente no altar com a cabeça lá em outro mundo. Imagine gente fazendo a coisa séria e gente preocupada com a vida lá fora, que nem Eutico, sentado na janela. Paulo pregando e ele de olho lá no mundo, olhava para o mundo, olhava para a igreja, olhava para o mundo, olhava para a igreja, olhava para o mundo, olhava para a igreja. Teve uma hora que ele caiu. É a mesma coisa aqui, com gente que não se foca. Apóstolo, mas que tem a ver a água com aquilo que foca? Porque foi lá, aqueles homens pegou a água aqui e colocou na boca. Não perder a visão, porque o inimigo pode atacar a qualquer momento. Com quem que você se aliança? Quem é que você leva para suas batalhas? Leva a gente que está prestando atenção no que está fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ter vitória de qualquer jeito? Não, tem estratégia. Olha só, aí nós aprendemos aqui que pessoas no mesmo foco chegam ao mesmo objetivo. Para a gente caminhar para o final aqui, senão ia mais ainda. Capítulo 7, versículo 20. Gideão diz o seguinte: quando chegar a hora de vocês vão pegar as tochas, vão pegar os cântaros, vão pegar a espada e vão gritar duas coisas. Quais eram as duas coisas que eles deveriam gritar? A primeira delas é o quê? Pelo Senhor. E a segunda? Por Gideão. Saiba de uma coisa: quem não tem fidelidade, não luta por Deus, não lutará por você. Quem não tem aliança com Deus, quem não está focado que a glória é de Deus, as pessoas não estarão focadas em honrar você. São pessoas que deixarão você em meio às suas lutas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque esses 300 homens, eles se juntam, dividem de 100 em 100, e eles gritam todos a uma. Eles precisam estar ouvindo a voz do seu líder. Eles precisam estar engajados numa obra por causa de Deus e por causa do seu líder. A gente fala assim, eu estou lá, é por causa de Deus. Não, você tem que estar lá, primeiro por causa de Deus, e segundo porque você acredita no seu líder. Pode estar falando para a igreja? Não, nas pessoas que vão entrar na batalha com você. Elas têm que estar primeiro por Deus e depois por vocês. Em tudo na sua vida. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nós fazemos aliança. Pessoas que não honram as suas alianças com Deus, provavelmente não honrarão as alianças que eles fizerem com você. Sim ou não?
Aí eu não acredito assim, então paga para ver, depois você vem e conversa comigo. Vai lá, a vida é sua, não é a minha. Faz aliança com quem você quiser. Depois você colha das alianças que você fizer. Amém? Nós aprendemos, capítulo 7, versículo 20, que eles gritam, os 300 homens valorosos de Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Último, o segredo está aqui na palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo de número 16. Coloca aí para nós, Deus, para a gente ler junto. Juízes, capítulo 6, versículo de número 16. Essa daí eu não gostei muito, não. Tem outra aí? Qual outra que você tem aí, filho? Mas fica mais bonitinho. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Opa. Deus disse que porque ele iria com Gideão, já estaria resolvido o problema. Sabe o que eu aprendo? Que antes de contar 300, 22 mil ou 10 mil, tenha certeza disso, de que o Senhor vai contigo. Porque se você tiver a certeza que Deus vai contigo, você vai bater seu pé e dizer, quem vem? Eu não vou, eu vou. Porque Deus disse vá, e eu não volto atrás. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estará comigo. Apóstolo, mas Gideão não foi sozinho. Não. Deus foi com ele em primeiro lugar. Ah, mas é bom a gente ter pessoas. Se for 300. Se for 22 mil ou 10 mil, não serve. Primeiro Deus, a conta é eu e Deus. E depois, quantas pessoas tiver. Porque eu não acredito que só existam 300 pessoas valentes envolvidas com o reino. Tem muito mais gente espalhado por essa terra. Mas eu pergunto para você, quem é você no meio dessa multidão? Você é o Gideão? Você é o covarde? Você é a pessoa que está mais focada no mundo do que focada no reino? Ou você faz parte dos 300 que estão focados em Deus e no líder que Deus colocou? Quem é você? Você precisa assumir quem você é. Ficar na apatia não resolve. Abrir mão, tirar a mão do arado não resolve. Só te faz abrir uma brecha. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus não precisa de ninguém. Ele decidiu usar pessoas. Quem está disponível? Quem quer pegar a espada nas mãos e dizer, pelo Senhor. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Primeiro você é aquele que deve batalhar pela sua vida. Segundo, certifique-se de que Deus está com você. E para Deus estar com você, você precisa restaurar a sua aliança com Deus. Depois, você certifique-se das pessoas que estão ao seu lado, que qualidade elas têm, quem você é, para atingir o objetivo. Saiba que a vitória é inevitável. Deus vai com você. Pessoas serão colocadas por Deus na tua vida para você atingir o propósito que Ele colocou no teu coração. Deixa eu falar. Deus não deixará você sozinho. Não. E eu não falo só dele. Primeiro ele. Mas ele vai colocar pessoas que fazem parte de 300, que acreditam primeiro em Deus, depois acreditam neles, porque o covarde não acredita em si mesmo. Então eles acreditam neles. Preste atenção nisso. Estão focados naquilo que estão fazendo.
estão fiéis a Deus e fiel a você, na sua liderança, você vai atingir o objetivo. Você vai atingir o objetivo. Quem recebe essa palavra no seu coração? É hora da gente orar. Falar com Deus, é momento da gente orar e olhar. Ainda há um espaço no meio de 300. É só você querer. Não, apóstolo, mas assim, eu tenho minhas coisas do mundo para viver. Eu tenho minhas coisas. Você não serve para o exército de Gideão. Não, apóstolo, mas eu tenho que fazer minhas coisas, tenho minha vida, igreja, orar pelos outros, estar no altar, adorar o Senhor, orar, participar de culto. Essas coisas não é primeiro lugar para mim. Ok, você ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Não coloque a mão no arado. Não pegue a espada nas suas mãos. Apóstolo, você está falando de altar, você está falando de igreja? Eu estou falando em todos os sentidos. Chame a esposa, chame o esposo, chame os filhos, apresente. Essa é a proposta. Mas se é para fazer, faz com destreza. Mantenha o foco. Ou então tira a mão mesmo. Precisamos assumir quem nós somos. Mas Deus vai judiar? Não. Você só vai colher o que você plantar. O que o povo fez? Quebrou aliança com Deus. Quem deixa de servir a Deus e de adorar a Deus, não vai adorar outra coisa? O que fez? Quebrou aliança com Deus. Quebrou aliança com Deus, abriu porta. Abriu porta, aí seja a misericórdia de Deus na vida das pessoas. Porque Deus tem misericórdia e sempre traz aquele que vai para longe também. Deus está sempre insistindo. E Deus sempre vai insistir e bater na porta. Mas agora, a Bíblia não diz que Jesus foi lá na porta, enfiou os 2 pés na porta e derrubou a porta. Falei, eis que estou à porta e derrubo ela. Não. Ele disse, eis que estou à porta e quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entro. Veja como Deus respeita e te ama. Ou você o ama, ou você não o ama, mas seja sincero. Você o ama. Porque uma pessoa que, vamos pôr lá em casa, você imagina? Eu deixar minha esposa cuidando da casa e eu ficar assim, ó, de perna pro ar, nem aí com a vida, minha mãe ralando. Eu me importo com ela? Eu podia muito bem estar diminuindo a carga dela. Você imagina? Isso eu falo vice-versa. Você ralando na sua casa, fazendo as coisas lá e teu filho de perna cruzada e falando, te amo, hein, mãe? Te amo, hein, pai? Fica lá numa boa. Que amor é esse? Que vê uma pessoa padecendo e tem coragem de dar risada. Te ama? Sim ou não? Não ama. Nem por reciprocidade, nem de gratidão te ama. É ingratidão, não te ama, não está de mãos dadas e não pode estar do seu lado, porque não abraça a mesma causa. Não, está tudo certo, apóstolo. Por isso que você não muda a tua vida. Aliança com qualquer um, não paga o preço porque você acredita, não alinha a sua vida com Deus. Você vai continuar do mesmo jeito e vai vir aqui esperando receber uma palavra diferente. É a palavra de Deus para mim e para você. Se queremos diferença, precisamos mudar as nossas ações. Senão, você vai ficar chorando aí pelos cantos. Ou então você pode mudar a sua vida. Você faz o que você quiser. Eu uma madrugada, estava falando assim com Deus. Eu falei assim, eu vou começar a levar uma bacia com água para a igreja. Você vai lavar o pé dos outros? Não, eu vou lavar a minha mão. Por quê? Se você for para o inferno, se você não mudar a sua vida, se você se arrebentar, minha mão vai estar limpinha. Porque eu preguei a palavra de Deus para você e para mim. Acho que é uma boa, vou trazer todo culto, eu vou trazer um jarro e lavar minha mão. Lava a mão, está tudo certo. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pela tua vida. Diga assim, eu sou responsável pela minha vida. Levante as suas mãos, Pai querido.
Eu preguei a tua palavra e ela também, Senhor meu Deus, tem 2 gumes. Corta o povo e corta o meu coração. Senhor, nós estamos aqui no momento de reflexão, de estudo da tua palavra. Senhor meu Deus, eu quero me certificar hoje, mais uma vez, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Senhor meu Deus, quando a tua palavra diz sim, eu estarei contigo, eu sou contigo. Senhor, os 300 serão preparados por ti, Senhor. Pai, eu não digo somente em igreja, eu digo em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos rever, Senhor meu Deus, as nossas alianças. Nós vamos rever os nossos discipulados, nós vamos rever a nossa vida, pessoas que realmente querem mudar, Senhor, que querem transformação, que querem alcançar níveis mais altos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar hoje, com esta palavra, eu quero inaugurar nesta manhã um exército que se levanta para viver algo diferente, Senhor. Pessoas organizadas em suas vidas para viver um casamento excepcional, para viver uma família excepcional, para ter uma liderança excepcional, para ter uma vida bem-sucedida, extraordinária, porque estão dispostas a pagar o preço por aquilo que acreditam. Senhor, hoje eu quero levantar nesta casa 300 homens e mulheres aliançados contigo, porque com gente que tem aliança contigo, nós destruímos exércitos, porque a tua presença vai à frente, Senhor, em nome de Jesus.